Está entrando no ar pela Web TV Minas, no Giro da Bola. A apresentação: Luiz Carlos Pitti, Cláudio Oliveira, Jorge Blaublau e José Augusto Corbelli. Olá amigos, aquele abraço. Estamos começando pela Web TV Minas, o Giro da Bola, o seu melhor programa de TV pela internet. Hoje, também ao lado dos companheiros José Augusto Corbelli, Cláudio Oliveira e Jorge Blaublau. Vamos com os destaques dos companheiros na programação esportiva de hoje. José Augusto Corbelli, qual é o seu destaque? O meu destaque é um destaque negativo, né? Eu vou destacar a primeira partida da decisão do Campeonato Carioca, onde o Botafogo, mais uma vez, outra vez, tomou um gol nos acréscimos do jogo. É brincadeira, um 0-0 que ficaria muito bom para o Fogão. Ele acaba tomando um gol aos 46 do segundo tempo. Cláudio Oliveira, o seu destaque do dia. Palmeiras vence, mas perde pênalti e não aproveita um homem a menos. O placar poderia ter sido mais elástico. Jorge Blaublau também dá o seu destaque. Caldense segura o Galo no Mineirão e joga por um empate para conquistar o bicampeonato mineiro. Estes e outros assuntos serão abordados já já no seu Giro da Bola, o seu melhor programa da TV na internet. Estamos apresentando no Giro da Bola. Móveis para escritórios com requinte e qualidade tem a marca UBA Office. Divisórias, mesas, armários, cadeiras e tudo para deixar o seu ambiente de trabalho com muito mais conforto. Venha conhecer o nosso showroom, UBA Office. Avenida Beira-Rio 1675. Telefone 3531-3093 e 9985-1801. UBA Office, a marca que você pode confiar. Estamos apresentando no Giro da Bola. Estamos de volta com o Giro da Bola, o seu melhor programa de TV pela internet. O Cláudio Oliveira já deu o seu destaque e agora comenta o seu destaque de hoje. O destaque foi a vitória do Palmeiras ontem, Luiz Carlos Pitti. Nós achávamos que seria um jogo difícil, havíamos comentado aqui no programa de sexta-feira, seria um jogo duro para a equipe do Santos e fizemos uma ressalva. Seria o Santos com Robinho, que até então era uma incógnita, a escalação do mesmo ou não para essa partida? Ou seria o Santos sem Robinho, que perderia muito? E no fritar dos ovos,
Eu acho que o Santos perdeu mais sem Robinho do que o Palmeiras sem Valdívia, né? O Palmeiras conseguiu impor o seu ritmo de jogo. O Palmeiras conseguiu, aos 15 minutos da segunda etapa, com que o Santos tivesse um jogador expulso e faltou competência para o Palmeiras liquidar a fatura já no primeiro jogo. Por quê? Teve uma cobrança de penalidade máxima desperdiçada pelo Dudu. O Palmeiras jogou aproximadamente 30 e poucos minutos, contando com os acréscimos, com um homem a mais, e não foi competente o bastante para vencer o jogo de um placar mais elástico, dificultando assim as coisas para o Santos na Vila Belmiro no próximo final de semana. Um jogo cheio de polêmica, um jogo que a grande polêmica saiu exatamente em o lance do gol, onde o Robinho fez um corta-luz, deixando com que a bola chegasse ao lateral, que cruzou para que o atacante pudesse colocar no fundo do barbante, decretando aí o único gol da partida e, consequentemente, a vitória do Verdão. Claro que durante o nosso programa de hoje, a gente vai falar sobre esse assunto, vamos mostrar os lances, vamos estar falando mais de Palmeiras. Mas o meu destaque vai para a suada vitória do Palmeiras, que ficou para o torcedor do Santos, a esperança de que o resultado possa ser revertido em casa, e para o torcedor do Palmeiras ficou aquela decepção. Ficou um jogo com um gostinho que poderia ser de muito mais. O Jorge Blablau destacou o empate, o feito da veterana, enfrentando o Atlético no Mineirão, né? Ele destacou esse ponto preciosíssimo e aberto o Campeonato Mineiro, decisão em Varginha. Blablau. Bom, Pete, a Caldense foi para Belo Horizonte, foi ao Mineirão, na esperança e com o regulamento debaixo dos braços, né? Na esperança de conseguir um empate e ali conseguir até mesmo uma vitória. Realmente foi um jogo muito bacana. A Caldense soube segurar e controlar o Galo. O Galo com apoio total da massa, né? Presença maciça do torcedor atleticano, Mineirão superlotado, me parece que foi o maior público aí das finais aí desse fim de semana. Então não foi tarefa fácil para a Caldense, não. Muita pressão, tanto de fora do campo quanto dentro do campo. A Caldense soube segurar o empate e agora vai para Varginha, vai jogar em casa para buscar o seu segundo título na história. A Caldense, que tem apenas um título de campeã mineira, vai buscar o seu segundo título jogando em casa. E está invicta contra time grande, né? Ela não perdeu para o Galo, não perdeu para o Cruzeiro e nem para o América. Então ela vai estar aí com a esperança e joga com o regulamento. Ela joga por apenas um empate, um simples empate, dá o título à Caldense. Então nós vamos aguardar esse jogo em Varginha, com certeza será um jogão de bola também. José Augusto Corbelli destacou: Botafogo no último minuto, ao apagar das luzes, perdeu a vantagem para o Vasco, 1-0, agora o empate é do Bacalhau, hein, José Augusto Corbelli? Biti, amigos, realmente o Botafogo mais uma vez, como eu falei, outra vez toma um gol nos acréscimos. Isso já é uma rotina na vida do Botafogo. O Botafogo que se precaveu da bola alta do Vasco, a bola alta do Vasco é uma bola perigosa. O Vasco, durante todo o campeonato, usou muito essa bola alta, essa bola aérea, e o René treinou tanto essa bola e acabou no final, quando o Botafogo tinha o domínio das ações, e já estávamos nos acréscimos, 1 minuto, além do tempo regulamentar, nos acréscimos do árbitro, que deu 3 minutos de acréscimo. Uma bola que deveria, uma cobrança de falta que deveria vir pelo alto, a bola veio mal batida, mal cobrada. São coisas do futebol, né? O futebol acontece essas coisas. Uma bola mal cobrada, a bola veio baixa, passou por todo mundo, um montão de jogador do Botafogo, tinha jogador do Vasco também. O lateral não acompanhou e acabou o atacante do Vasco fazendo o gol no finalzinho e dando a vitória ao time Cruz Maltino. Não está nada definido, na verdade, mas o empate, o Botafogo com certeza, na minha opinião, botaria uma mão na taça. Agora ele está com as duas mãos longe da taça, no meu entender. Muito bem, vamos agora desenvolver a matéria dos jogos decisivos que tivemos no final de semana. É claro, os jogos de ida,
No Sul também houve empate em 0-0 entre Grêmio e Internacional e as emoções estão reservadas para o Beira-Rio. Bom, vamos começar com o Mineiro. O Atlético empatou em casa 0-0 e com um fator altamente positivo. Mais de 53 mil pagantes no Mineirão. O Atlético já tem o melhor público do ano no Brasil. Em todos os campeonatos, o melhor público é Atlético e Caldense. 53 mil e burdoada de torcedores que foram ao Mineirão assistir o Galo com a veterana. Fator positivo no futebol mineiro, mais uma vez, já suplantando os outros regionais, Corbett. É verdade. Mais uma vez, o futebol mineiro botando aí muitos torcedores no estádio. E você vê que Minas Gerais, nesses anos aí que vem com problema de torcida, de briga de torcedores, a gente não detectou esses problemas tão graves assim, como aconteceu em alguns estádios. Então, isso é bom para o futebol mineiro. E o Atlético praticamente foi torcida única, né? Porque a Caldense levou muito pouca gente no Mineirão. Uma média de 200 torcedores. Então, e lá também em Varginha, a torcida do Atlético vai ser a maioria. Ou será que a Caldense vai querer dar só 4 mil ingressos para a torcida do Atlético? Eu não acredito nisso, né? Não vão fazer. E a grana que eles vão deixar de ganhar. Então, eu acredito que ele vai liberar o ingresso à vontade para a torcida do Atlético e vai ganhar uma grana e tem aí condições aí de conquistar o título. Mas o Atlético está acostumado a sair aí, a reverter situações difíceis, né? Não só em Campeonato Mineiro, como aconteceu no Campeonato Mineiro, aconteceu em Libertadores da América, Copa do Brasil. Então o Atlético é uma equipe de reverter. Eu não acredito que o Atlético perdeu o título para a Caldense. Eu acredito que ainda está em aberto e o Atlético pode tranquilamente chegar lá e bater a Caldense lá e ganhar o campeonato. Muito embora eu vou torcer para a Caldense ganhar o campeonato. Público e renda maior do que Vasco e Botafogo, do que Palmeiras e Santos. O maior público até agora no futebol brasileiro, Cláudio Oliveira. 53 mil e burdoada, quase 54 mil. E com um detalhe, só um detalhe, não foi clássico em Minas. Pois é, tem esse detalhe, né? Isso. Agora, eu vou falar para você uma coisa, Pete. A torcida do Atlético, ela foi acreditando realmente que o Atlético bateria a Caldense. Afinal de contas, a Caldense, apesar da sua trajetória no campeonato até aqui, a única equipe, aliás, a Caldense, ela pode terminar o campeonato sendo campeã de forma invicta. Pode terminar o campeonato. Ela só consegue ser campeão se for invicta. Então, estou te falando, estou falando assim. Ela é invicta. Agora, você vê, uma equipe do interior, né, que bateu, igual você falou, não perdeu, como antecipou o Jorge, não perdeu para os chamados grandes, Cruzeiro, o América e o Atlético, que são os considerados grandes do futebol mineiro, não perdeu para esses clubes. Ela vai chegar, se bater o Atlético, ou pelo menos um empate, garante a ela a condição de ser campeã de forma invicta da competição. Então eu acho que o Atlético, se não teve vida fácil no Mineirão, com a torcida em massa, acompanhando, incentivando, gritando o famoso "eu acredito", não vai ter também moleza em Ipatinga. O time jogou certinho, Varginha. Aliás, em Varginha, desculpa, o time jogou certinho, o time jogou com várias condições de marcar, aliás, teve até mais chances de matar o jogo do que o próprio Atlético, que foi ter a primeira oportunidade aos 30 e burdoada com o Carlos, em 2 oportunidades. Houve a jogada do Carlos, o goleiro defendeu, no rebote ele perdeu um gol livre de marcação, perdeu, assim, um gol incrível. Então, na realidade, tirando essa chance do Galo, claríssima de gol no pé do Carlos, por 2 oportunidades, eu não vi grande coisa por parte do Atlético. Pode ser que o Atlético mude a postura, saiba que tem que buscar, que é o jogo derradeiro, que é os últimos 90 minutos, e parta para cima da Caldense, fazendo valer o seu nome, a sua torcida, fazendo valer o investimento e ganhe da Caldense. Mas que será jogo fácil, que o Atlético terá vida fácil diante do Caldense, pode ter certeza que não. Jorge Blablau, bom para Minas, né? O maior público do Brasil. Um time do interior encarando um time da capital, e a gente lembra até
E um detalhe também bastante curioso, não é surpresa para ninguém, tem jogador no Atlético que ganha muito mais do que os 11 jogadores da Caldense. É a briga aí de Davi contra Golias, né? E, no entanto, a veterana vem fazendo esse lindo papel no futebol mineiro, jogando um futebol ofensivo, não é um futebol covarde, um futebol de toque de bola e para frente encarou o Cruzeiro lá no Mineirão, ganhou do América, empatou com o Atlético, ganhou uma do Galo lá no Ronaldão e empatou com o Atlético no Mineirão. Brilhante campanha. Hoje, no programa de esporte pela manhã, eu disse o seguinte: olha, eu sou atleticano, gostaria muito que o Atlético conquistasse o título mineiro, mas se a veterana, a Caldense, conquistasse o título, eu não ficaria de forma alguma contrariado. Eu simplesmente bateria a palma e diria: fez-se a justiça no futebol mineiro. Blá, blá. Com certeza, Pete. A Caldense fez um campeonato mineiro brilhante. E, na minha opinião, seria até uma injustiça a Caldense perder esse título. Você disse aí, ela está invicta em todo o campeonato, bateu o Galo em casa, empatou no Mineirão, contra o Cruzeiro também empatou com o Cruzeiro. Então, a Caldense, e outra, um detalhe interessante, ela segurou o Galo, que vinha de 2 vitórias incríveis, né? Eliminando o Colo-Colo e eliminando o Cruzeiro também no Mineirão. Então o Galo veio com toda a força para cima, a torcida empolgada, lotou o Mineirão, maior público e sem ser clássico, né? Como você disse bem aí, nós tivemos Inter e Grêmio no Sul, tivemos Botafogo e Vasco, Santos e Palmeiras, quer dizer, muito mais condições de bater um recorde aí de público. E não conseguiram, né? Não conseguiram alcançar esse número aí que o Atlético e a Caldense colocaram no Mineirão. Jorge, eu acho, inclusive, não sei se você está com a minha opinião minha, acho que houve um pênalti, para minha opinião, houve um pênalti a favor da Caldense que não foi marcado pelo árbitro. Sim, teve sim. Mas vamos aguardar agora o próximo jogo, né, Corvelho? E eu acredito na Caldense. Estou torcendo para a Caldense por 2 coisas, né? Primeiro, é do interior, é a festa do interior aí que vai tomar conta de Minas, e depois pela brilhante campanha que fez. Eu acho que a Caldense não merece perder esse título. Vai ser difícil, esse 0-0 não garante o título para a Caldense. Ela vai ter um jogo muito difícil em casa, mas porque o Atlético, né, gente, é o Galo. E o Galo tem força para reverter resultado, está provado, está mais do que provado isso, então não vai ser nada fácil para a Caldense. Na minha opinião, eu acho que seria justo se a Caldense conseguir pelo menos um empate, mesmo que ela não vença o Galo, mais um empate aí dá o título para a Caldense, e na minha opinião é justo esse título da Caldense. E o título de campeã mineira na condição de invicta. Né? Invicto, justamente. Vamos para o intervalo e já a gente retorna falando do Campeonato Carioca. Vasco e Botafogo, um jogo equilibrado, com chances para lá e para cá. E no finalzinho levou a melhor o Vasco 1-0. Daqui a pouquinho os nossos comentários e o lance do gol da vitória vascaína. Já. Estamos apresentando No Giro da Bola.
Móveis para escritórios com requinte e qualidade tem a marca Uba Office. Divisórias, mesas, armários, cadeiras e tudo para deixar o seu ambiente de trabalho com muito mais conforto. Venha conhecer o nosso showroom, Uba Office. Avenida Beira-Rio 1675. Telefone 3531-3093 e 9985-1801. Uba Office, a marca que você pode confiar. Estamos apresentando No Giro da Bola. Muito bem, estamos de volta com o seu Giro da Bola. Isso aí, vamos com os companheiros aqui, ó. Agora é Vasco e Botafogo, é o clássico carioca. E eu vou dizer a verdade, um público bom, hein? Mais de 45 mil torcedores estiveram no Maracanã para acompanhar o primeiro jogo da final entre Vasco e Botafogo. O primeiro mando foi do Vasco da Gama. Fica a mesa à vontade para fazer os comentários em relação à partida de ontem e a vitória do Vasco, revertendo assim a vantagem que era do Botafogo. Ao apagar das luzes, o Vasco conseguiu reverter. Agora o Vasco pode jogar podendo empatar, quer dizer, pode jogar não pelo empate, mas podendo empatar para se sagrar campeão e sair dessa fila de 12 anos, né, Blablabla? 12 anos, são né? 12 anos. Eu espero que aliás, chegue são aí. 2 tabus. Se o Vasco ganhar, 2 tabus serão quebrados. Aliás, o Vasco não precisa nem ganhar, se empatar. 2 tabus. Primeiro tabu. Pela primeira vez se ganha um título do Botafogo. O Botafogo, em número de partidas, ele deve muito ao Vasco. O Vasco tem mais vitórias do que o Botafogo. Mais de Mas 100. em decisões... Mais de 100. Mais de 100. Em decisões, o Vasco não conseguiu vencer o Botafogo. Todos os jogos, com toda a decisão de... Todas as vezes o Vasco foi vice do Botafogo. Blá, blá. Será que dessa vez vai se quebrar 2 tabus? Eu espero que não, Pete, né? Eu tô fechado com o Botafogo e vai deixar o Vasco na fila mais um tempo. Isso faz parte do futebol. Sim. Então, eu acho que 12 anos ainda é pouco pro Vasco, principalmente para o Eurico Miranda. Ele precisa ficar mais um tempinho e baixar a bola dele. O Vasco não está com essa bola toda, não. Mas, infelizmente, o Botafogo deu mole ontem. O Botafogo, quando estava melhor no jogo ali, perdeu 2 grandes chances, né? Com o Bill e com o Ilharão, né? O Ilharão. No travessão aquela bola. Então, o Botafogo teve a oportunidade ali de fazer 1-0 e controlar o jogo e ir para o segundo jogo com uma vantagem enorme. Mas vacilou ali no final, aconteceu aquele lance... bateu mal na bola, ela não foi cruzada, levantada na área e acabou que ninguém conseguiu intervir na bola e aconteceu aquele gol ali no finalzinho, que eu acho que foi uma ducha de água fria no Botafogo ali. E o Botafogo, sei lá, tô torcendo pro Botafogo, mas o Botafogo é ruim para fazer gol. Conseguiu fazer 2 gols no Fluminense ali, muito... ali com aquele golzinho, aquele lance no impedimento, e não acredito muito no Botafogo nessa vitória não. Apesar de estar torcendo, vai depender muito do Vasco. O Vasco não foi aquele Vasco que jogou contra o Flamengo, nem um pouco, né? O Vasco não conseguiu jogar aquele futebol que ele apresentou no jogo contra o Flamengo e foi envolvido pelo Botafogo, principalmente no segundo tempo, no finalzinho ali, onde o Botafogo foi melhor e criou as jogadas ali. Mas vamos torcer agora, né? Isso. Aguardar domingão. Pois é, Corbelli, aí o gol, ele tá passando o gol. Não pode uma bola passar no meio de tanta gente igual passou ali, tanto jogador do Botafogo, ninguém cortou a bola, nenhum jogador do Botafogo cortou a bola. Aliás, o Cabritinho lá, o doidinho, ele deu uma entrevista no final falando que pegou mal na bola mesmo. Ele falou assim, não, eu bati mal na bola, a bola saiu mal do meu pé. A intenção dele era jogar a bola pelo alto. E se a bola vem pelo alto, de repente o gol, não sairia o gol. Como ela saiu baixa, ela quicou inclusive quase próxima à risca da grande área, vocês estão olhando aí, ela passou no meio de um corredor ali de jogador do Botafogo. Ela tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 jogadores do Botafogo ali. Ela passou no meio daquele monte de jogador do Botafogo, ninguém tocou na bola, parece que eles deixaram a bola passar para o goleiro, só que esqueceram de marcar o jogador que vinha por trás. O jogador veio por trás, ninguém fechou. E o cara deu um tapa na bola para dentro do gol e acabou fazendo gol aos 46 do segundo tempo.
Isso tem acontecido com o Botafogo. Quer dizer, o único vacilo que o Botafogo deu na defesa durante os 90 minutos, né? Acabou saindo o gol do Vasco, que foi, na minha opinião, não como torcedor do Botafogo, como torcendo pelo Botafogo, mas foi um castigo para o Botafogo, porque se o Botafogo não mereceu ganhar o jogo, mas também não mereceu perder, porque houve um equilíbrio. O Botafogo começou no primeiro tempo, o Botafogo foi um avalanche para cima do Vasco, tanto que com menos de um minuto de jogo, quase que faz um gol. Teve uma grande defesa do Martin Silva, princípio do jogo. Depois o Botafogo criou algumas oportunidades, e aí o Vasco cresceu no jogo, tomou conta do jogo no primeiro tempo, no final do primeiro tempo, assim, dos 15 minutos em diante, ele tomou conta do jogo, o Botafogo veio a dominar depois no finalzinho, também a crescer um pouquinho, quer dizer. E no segundo tempo, o Botafogo voltou ligado, mas o Vasco estava completo, estava tomando conta do meio campo. Depois das modificações do time do Vasco, que colocou o time mais para frente, que o Dorival colocou três centroavantes, facilitou as coisas para o Botafogo no meio campo. O Botafogo dominou, o Botafogo teve uma chance com o Bill, o Botafogo teve uma chance com o Ilhairão, o Botafogo teve uma chance com o lateral direito, com o lateral direito do Botafogo, 3 chances. E depois estava com as ações tudo dominada, deu 45 minutos, aproximadamente 45 minutos, resultado. No finalzinho, o Botafogo toma aquele gol. Mas futebol é isso, futebol é dessa forma. Então, venceu o Vasco, fez o gol, teve oportunidade, botou na rede, mereceu a vitória. Pois é, o Vasco vencendo por 1-0, revertendo o quadro agora, né, Cláudio? O Vasco agora... Na realidade, Luiz Carlos Pitti, amigos telespectadores e amigos da bancada, o futebol ele é mágico justamente por isso. Por isso que o futebol é essa paixão. Porque o futebol, ele não dita as regras. O futebol não dita, o time está jogando melhor, no final ele será o vencedor da partida. E foi mais uma vez o que aconteceu na partida envolvendo o Vasco da Gama e o Botafogo na tarde de ontem. Um Botafogo que teve as melhores e mais claras chances de gol. Um Botafogo que partiu para cima. E um Botafogo que, não sei se os jogadores deu um branco, achou que a jogada estava definida, que era o último lance, que o jogo havia acabado, até porque os jogadores já estavam todos ali na entrada do campo para comemorar o empate e, consequentemente, o fim da partida, mas esqueceram de avisar o Vasco. Então, na realidade, uma cobrança mal feita, ele admitiu no final da partida, que realmente ele pegou mal na bola, que o objetivo dele era alçar a bola na área para que os jogadores do Vasco, que são bons no cabeceio, tentassem mandar a bola para o fundo do barbante. Pegou mal, ela enganou todo mundo. Tudo bem, houve incompetência, houve falha por parte da equipe da defesa do Botafogo, isso é claro. 6 jogadores do Botafogo deixou com que a bola cruzasse toda a extensão, chegando no jogador do Vasco para fazer o gol. Mas futebol tem dessas coisas. O Botafogo ontem não merecia perder esse jogo e, consequentemente, o empate. Mas o Vasco aproveitou as poucas oportunidades que teve, ele aproveitou, fez o gol, fez o resultado, inverte a situação que até então era favorável ao Botafogo e joga no próximo domingo pelo empate. Pois é, o que a gente coloca é o seguinte, clássico não tem prognóstico, né? Eu acho que esse ano o Campeonato Carioca teve um equilíbrio muito grande. Para baixo, né? Para baixo. Equilíbrio para baixo. Uhum. Flamengo, Fluminense, sim, Vasco e Botafogo ganhariam o campeonato por detalhes. Porque se nós analisarmos friamente o plantel de cada time e a qualidade técnica de cada jogador das 4 grandes equipes do Rio de Janeiro, você pode colocar na balança que vai quase que equiparar. A verdade é essa, diga-se de passagem. Então, eu acho que a vitória do Vasco de 1-0 poderia ter sido a vitória do Botafogo e está em aberto, sem sombra de dúvidas, em aberto. Eu não vou cravar aqui Vasco campeão de forma alguma. Eu vou cravar que tem todas as chances de ser campeão, reúne as chances de campeão, mas o clássico, ele nos mostra que é realmente um jogo especial. Não tem prognóstico. Na verdade, quando você espera que um vai vencer, o outro vai e vence a partida. E o Botafogo tem um exemplo recente. O torcedor botafoguense hoje já pensa assim, nós também saímos perdendo do Fluminense e revertemos o quadro e ganhamos nos pênaltis. O botafoguense está pensando dessa forma. Já o vascaíno já pensa o seguinte, eu acho que dessa vez não vai ter essa de vice. Dessa vez nós precisamos conquistar porque estamos na fila
há 12 anos. E o tabu aí de não se ganhar do Botafogo no final. Então tem 2 ingredientes aí muito especial para os vascaínos nessa partida de domingo contra o Botafogo, que será às 16 horas no Maracanã. Bom, de Carioca é isso, né, gente? Mais alguns detalhes? De Carioca, na realidade, Pete, os jogadores do Botafogo, eles não têm outra alternativa, não, a não ser partir para cima do Vasco e tentar reverter a situação. E é o que o técnico vai fazer. Tanto que, para você ter uma ideia, ele já definiu que na quarta-feira, jogo válido pela Copa do Brasil, ele não mandará o time principal. Você vê que o objetivo e o foco da diretoria, da comissão técnica do Botafogo, está voltado para esse grande jogo final contra a equipe do Vasco da Gama. Né? Tem uma série de coisas que envolve. Então, na realidade, o Botafogo só está pensando nesse compromisso. E o Botafogo abre mão de colocar um time titular na Copa do Brasil na quarta-feira, já visando esse último compromisso diante do Vasco. E torcer agora para tudo dar certo e o Botafogo sapecar o Vasco no jogo final. Tem um detalhe aí, que o René Simões, ele nunca teve um título carioca, né? E eu penso, isso aí é um pensamento meu, o René Simões realmente vai poupar os jogadores titulares do Botafogo na quarta-feira, pela Copa do Brasil. Mas qual é, pensa bem, vamos raciocinar em cima disso, qual é o objetivo do Botafogo na Copa do Brasil? Qual é? Não vai longe, não. Não vai longe com esse time. Não vai longe, não. Não vai longe com esse time. Vai, não. Então, na minha opinião, o que o René Simões está pensando é o seguinte, olha, eu tô doido para ganhar esse Campeonato Carioca. Sim, é por aí. E ele tá doido para ganhar esse Campeonato Carioca. Copa do Brasil, eu vou jogar com um time lá, do Capivariano, né? Se ele perder lá de um gol de diferença, ele pode fazer a diferença depois, tirar essa diferença, depois jogando no Engenhão. E ele leva o time titular lá, e depois machuca algum jogador, perde algum jogador, fica complicado a vida dele para o Carioca. Então ele está doido para ganhar esse Campeonato Carioca, porque ele sabe que daqui a pouco, na outra fase do Campeonato da Copa do Brasil, vem os papões aí. Vem Atlético, vem Cruzeiro, vem São Paulo. Fluminense, vai tudo entrar na outra fase. Vai tudo entrar na outra fase, além dos que já estão, né? Sim. Além dos times grandes que já estão disputando, Flamengo, o Grêmio, né? E entre outros. Então, o que o Botafogo está pensando, René Simões, na minha opinião? Olha, eu vou ganhar esse campeonato em Carioca aqui, porque eu vou ficar com o títulozinho de campeão carioca, porque a Copa do Brasil não vai chegar a lugar nenhum mesmo. E vou preparar o time para o Campeonato Brasileiro de Segunda Divisão. Então ele tá doido para ganhar esse campeonato. Já começa o ano ganhando um título. Não vai levar nenhum jogador lá para jogar a Copa do Brasil. Ele já anunciou não, e é interessante a colocação. Não, mas tem um detalhe interessante também. essa colocação. Se o René Simões está doido para ganhar o Campeonato Carioca, o Doriva está doido para ganhar também. Seria será bicampeão, o né? seu segundo título consecutivo. Ano passado ele conquistou o título paulista pelo Ituano. E se ele vencer o Carioca, o Dorival vai ter 2 títulos seguidos de estaduais. Esse aqui é o grande detalhe. O Dorival foi campeão paulista ano passado pelo Ituano, e se vencer o Carioca, será campeão carioca em 2015. Sim, mas só voltando um pouco na colocação do Corbelli, ela é muito inteligente, Corbelli, porque, veja bem, é isso mesmo que você falou, o Botafogo sabe, a comissão técnica principalmente sabe que o Botafogo não tem time para brigar com os grandes, se tratando de Copa do Brasil, principalmente na fase derradeira, onde os grandes clubes, os bichos-papão do futebol brasileiro, entram em cena. Então o Botafogo, o que ele faz? Ele já vai cuidar da sua segunda divisão, já garantindo um título esse ano. Ele já tem o título da Taça Guanabara, vai fechar com chave de ouro, vai terminar de forma bonita, ganhando também o Campeonato Carioca. Muito bem, vamos para o intervalo, já a gente retorna com o Paulista. Palmeiras sai na frente lá na Allianz Arena. Né, ó? É isso aí. Allianz Parque. É isso mesmo? Estamos apresentando No Giro da Bola.
Móveis para escritórios com requinte e qualidade tem a marca Uba Office. Divisórias, mesas, armários, cadeiras e tudo para deixar o seu ambiente de trabalho com muito mais conforto. Venha conhecer o nosso showroom Uba Office. Avenida Beira-Rio 1675. Telefone 3531-3093 e 9985-1801. Uba Office, a marca que você pode confiar. Estamos apresentando No Giro da Bola. Muito bem, estamos de volta com a sequência do Giro da Bola, agora destacando o futebol paulista. E tivemos lá na Arena do Palmeiras a vitória do Palmeiras 1-0, magrinho, mas valeu, reverteu o quadro. Agora o Palmeiras é que pode entrar em campo para empatar a partida. Quer dizer, empatando, né, um regulamento debaixo do braço, um empate, ele conquista o título. E o Peixe tem que ganhar nos seus domínios, Corbelli. Olha, eu até acho que o Palmeiras tem condições de ir na Vila Belmiro e conseguir o título na Vila Belmiro. Conseguir um empate e até mesmo a vitória. A gente é clássico e mesmo jogando na Vila, pode conseguir. O Palmeiras tem bons jogadores, um bom elenco, um bom treinador, conhece muito bem a Vila Belmiro. Mas eu acho que aquela cobrança de pênalti para fora ali, do Dudu, eu acho que aquela bola ali foi a bola do Santos. Aquela ali foi a bola que não poderia ter perdido. Porque se faz 2-0, um abraço ao Campeonato Brasileiro, Campeonato Paulista, desculpa. Eu acho que aquela bola ali que o Dudu perdeu, eu acho que foi a bola do título do Palmeiras que jogou para fora. Eu acho que na Vila Belmiro, na minha opinião, vai dar Santos. Eu acho que o Santos incesta ali uns 2-0 e fica com o título, na minha opinião. Ganha de 2 gols de diferença. Oswaldo Oliveira fica a ver nas... Eu acho que sim, mas o Oswaldo Oliveira, ele dá sorte para ganhar título, tá? Ele ganhou Carioca, com o Botafogo, time do Botafogo ruim. Ele ganha Carioca, acho que é campeonato estadual. Mas eu acho que, por azar do Palmeiras, o Dudu foi lá e bateu aquela bola para fora e o Campeonato Paulista, para mim, está em aberto. Eu acho que o Santos tem todas as condições de reverter a situação, no mínimo levar o jogo para os pênaltis. Pois é, temos aí? Eu não sei a opinião dos amigos aí. Vamos aproveitar, vamos passar o gol do Palmeiras na vitória. Cláudio Oliveira e Blablão, fica à vontade. É um gol que foi muito polêmico, viu, Luiz Carlos Pitti? Um gol de muita polêmica, porque os jogadores do Santos reclamam, antes dessa bola chegar no lateral, reclamam de uma abertura, né? Não, impedimento. Mas aí, assistindo à noite os programas, inclusive com participação de árbitros de futebol, eles falaram que ele não participou em momento nenhum, que ele ficou parado, a bola passou debaixo da perna dele, que ele não participou do lance. Eu vou dizer para você... Ele fez o corta-luz. Então, eu vou dizer para você uma coisa aqui, na minha opinião. A minha opinião, vou dizer para vocês uma coisa aqui, na minha opinião. Eu sou contra todos os árbitros que falar que o cara não participou do lance. Falou que não participou. Todos os árbitros, estou contra todos eles estão tudo errado. Os árbitros, a arbitragem, o árbitro que falar que aquele moço não participou do lance ali, que aquele lance foi legal, eu estou contra eles. Diz que ele ficou parado assim que a bola passou. Ele ameaçou ir na bola. Passar devagarinho. Ele ameaçou ir na bola. Todos errados, todos os árbitros profissionais, para mim, todos os árbitros profissionais estão errados. Olha lá, passou, ele abriu as pernas. Ele fez menção de ir na bola. Deixou passar. Presta atenção. O back do Santos parou. Presta atenção, ele fez menção de ir na bola. Quando ele observou que o lateral dele estava passando do outro lado, ele deu uma parada, abriu e deixou a bola passar. Então, para mim, aquele ali foi impedimento, ele participou do lance. Pode todos os árbitros do mundo falar que não foi impedimento, mas para mim foi impedimento. Para mim, a jogada foi irregular. Ontem foi muito discutido isso, muito discutido. Também para mim foi impedimento. Entendeu? Ele participou do lance, sim. Claro que sim. Ele não deixou a bola passar e saiu de cabeça abaixo. Pode olhar ali que para mim a bola deu uma resvaladinha no pé dele. No pé dele. Pé esquerdo dele. E ficou afeitinho lá do lateral lá para fazer o cruzamento. Independente da polêmica aí, foi uma jogada bonita, um lance muito trabalhado, né, Pete? Tinha uma tabela e foi um golaço, né? Assim, pela jogada, muito bem trabalhada. Mas eu tô com o Corbelli aí, ele participou do lance sim. Olha só, ele abre as pernas agora, ele vai, abre a perna, ele vê o lateral passando e abre as pernas ali, ele faz o corta-luz.
um corta-luz que a maioria dos jogadores fazem isso aí, gente. Ô Jorge, Não participou. se ele não percebe o lateral dele passando, se não tivesse ninguém do Palmeiras passando ali, como ele viu, percebeu que o lateral passou, o que ele ia fazer? Ele ia matar a jogada ali. Ele ia tocar na bola e a bandeirinha dar impedimento e ia matar o lance ali. Ele nem percebeu que ele estava impedido. Você pode, ele nem percebe que está impedido, porque ele está no lance. Olha só, ele veio, acompanhou a jogada e ele não percebeu, não. Ele veio pra bola. Na minha opinião, foi um lance irregular. Fez o corta-luz. Realmente. Bom, e venceu o Palmeiras, agora é na Vila Belmiro. O Santos vai ter que reverter o quadro, vai ter que ganhar o jogo. O treinador Marcelo Fernandes, treinador do Santos, deu uma declaração ontem de que não acha, ele tem certeza que o Santos reverte o quadro na Vila. Não, certeza ninguém pode ter. Mas ele tem que falar Ele tem que falar, mas tem que ser, né? Aí a pouco lá tem uma chinelada e fica com o cara de... Ele tem que confiar no elenco, ele precisa de confiar no elenco e falar isso. O René Simões deu um psicólogo ontem na entrevista coletiva, ele disse que ficou satisfeito com a derrota. Mas ele não poderia desmotivar o seu Ele falou com aquele todo bigodão dele, de que foi maravilhosa a atuação do Botafogo, ele ficou feliz. Eu não posso concordar. É só uma jogada psicológica dele, né? Eu não posso concordar que um treinador fica feliz tomar um gol no finalzinho do jogo. Isso é uma baita de uma demagogia tremenda. E quer dizer, ele foi psicólogo, ele quer botar o elenco do Botafogo para cima. E ficou satisfeito com a atuação do Botafogo. A todo instante ele citou que o time jogou mais, que o time foi mais time que o Vasco. Todo momento. Ô, João, onde é que eu tô, filho? Onde está? Está lá, tá lá. Entendeu? Então, a todo instante ele deixou claro que a equipe jogou bem, que a equipe foi superior ao Vasco, que o gol foi uma fatalidade, se a bola viesse por cima a zaga ia tirar, mas ela veio por baixo e enganou todo mundo. Mas ele tá fazendo o quê? O papel dele. O cara tem que virar e falar assim, ó, nós perdemos, calma, mas nós estamos na fita. Isso. Ele lamentou muito o gol perdido pelo Bill, né? Na entrevista dele, ele falou Mas ele que não aquela tem que bola lamentar, na bola não. do jogo. Ele não tem que lamentar, não. A culpa é dele. Quem mandou levar Bill pra lá? Bill. Vai tomar bom de Bill. Com a nota da liga, bom. Aqui tropeça nas próprias pernas, tropeça na bola. Tá certo. Gente, finalzinho aqui a nota da Liga. E ontem, só para registrar, lá no estádio João Lopes, 14 voltas, a decisão de vaga, categoria Mirim e categoria Infantil, Cláudio. O Itararé reverteu o quadro para cima do Industrial. Sim. No tempo normal e na prorrogação. 1-0 no tempo normal e 1-0 na prorrogação. E no Infantil venceu também por 1-0. Muito bem. Bom, a Liga Atlética Ubaense mandando pra gente uma nota. Né? A primeira, ela versa sobre a questão do Campeonato Regional Mirim e Infantil, com os seguintes resultados. Na categoria Mirim, o Itararé 1, Industrial 0. Na prorrogação, 1-0 para o Itararé. No Infantil, Itararé 1, Industrial 0. Semifinais ficou da seguinte forma. Na categoria Mirim, Bom Sucesso versus Itararé. Nacional de Visconde do Rio Branco versus Espartano. No Infantil, Itararé e Bom Sucesso, Nacional de Senador Firmino e Esporte Clube O Aimorés. Industrial ficou fora das duas. Sim. Olha, a Liga Atlética Ubaense, convocando os representantes dos clubes Aimorés, Bom Sucesso, Itararé, Nacional de Senador Firmino, Nacional de Rio Branco e Espartano para a reunião logo mais, portanto daqui a pouquinho às 19h30, na sede da LAU, para tratar sobre as semifinais do Mirim e Infantil. Convoca também os representantes dos clubes Aimorés, Bandeirante, Bom Sucesso, Industrial, Itararé, Cruzeiro de Guidoval, Nacional de Rio Branco e Espartano, envolvidos na disputa do Pré-Mirim para tratar sobre o regulamento da competição. Também hoje, às 19h30, na sede da LAU. Os clubes que não comparecerem terão de acatar as decisões tomadas nessa Assembleia. O prefeito municipal Vadinho Baião e o presidente da Liga Atlética Ubaense, Júlio César Gomes, convocando os representantes das indústrias de Ubá para a reunião que acontecerá no dia 4 de maio, segunda-feira, às 19 horas, no Salão Vermelho da Prefeitura, para tratar sobre a realização da Copa das Indústrias. Será uma reunião única. Portanto, você aí, ó, representante das indústrias, dia 4, portanto, na outra segunda-feira, às 19 horas, no Salão Vermelho da Prefeitura. Ô Cláudio Oliveira, você é um cara bastante informado. Você sabe o nome do salão da Prefeitura de reuniões? Cara, eu não sei. Não sei, você sabe? O Salão Vermelho, né? Salão Vermelho.
É porque todo mundo usa salão vermelho. Aí... Alva Juraci de Almeida Rosa. É. Dona Alva foi diretora de escola há muitos anos. Pois é, todo mundo usa salão vermelho, e aí acaba a gente nem por curiosidade procurando saber. Legal. Né? Sempre Tá vendo? legal isso aí. Nosso programa. Rapaz, aqui também é nosso cultura. programa Giro da Bola também é cultura. Rapaz, aqui é cultura, a gente sabe de tudo aqui, ó. Sim, Nós vamos nessa. tá certo. Bom, obrigado, Corbelli. Obrigado, Cláudio. Nada. Cláudio Blá Blá. Amanhã a gente tá de volta aí com o nosso Giro da Bola, trazendo aí as principais notícias do futebol. O nosso, de Minas, Brasil e mundo. Até lá. A Web TV Minas acabou de apresentar No Giro da Bola.